a dívida pública de um país como o nosso corresponde à poupança da população. Então você tem a poupança do especulador, que é uma parte menor, que eu acho 12%. Pois é, que eu acho que vai assistir esse processo de fora. Eu acho que eles vão fazer um ataque contra o real. Na minha opinião, todo mundo pode esperar uma desvalorização do real frente ao dólar, uma fuga de capitais, que o governo está ainda adiando, vendendo dinheiro do povo brasileiro para pagar a especulação na taxa de câmbio. Mas isso é um filme velho que eu já vi por mais de 4 vezes acontecer. No Brasil vai acontecer de novo. E aí o câmbio vai para 4,5, 5, talvez chegar a mais de 5, um pouco, lá na véspera de uma posse de um caba como eu. E depois a gente consegue trazer de volta quando mostrar que não tem nenhuma aventura, nenhuma ruptura, nenhuma quebra de contrato no cenário. A parte que fica aqui dentro tem um problema. E vamos botar o nosso povo na conversa aqui. Dívida não é propriamente um problema dela. O problema é o perfil dela. Né? Quer dizer, quanto vence em quanto tempo? E esse vence em quanto tempo cabe no meu salário ou não cabe no meu salário? E esse é o problema do Brasil. Ninguém paga dívida com PIB. PIB é a riqueza do país. A gente paga dívida com tesouro. E aí veja a tragédia brasileira. Nesse momento a dívida se aproxima de 5 trilhões com T de tapioca. Não se deixa nem sequer o povo saber desse valor, 5 trilhões. E o grande problema disso é que algo ao redor de 26% dela, ou seja, 1 trilhão e 184 bilhões de reais, vence em 4 dias, Geraldo. Então não tem caixa do governo, cofre do governo, nem imposto, nem nada que pague uma conta dessa. Portanto, o que nós precisamos fazer, com muita prudência, sem ruptura, sem quebra de contrato, é ganhar confiança para restaurar a condição de longo prazo, que é a característica que permite a gente falar em dívida como proporção do PIB. Qual é a carta na manga que um brasileiro, que como eu tenho experiência, pode usar? Nós temos, nesse momento, eles estão torrando, mas ainda temos aí uns 350 bilhões de dólares de reservas cambiais. Isso é uma espécie de caderneta de poupança que o Brasil tem lá fora, feita pelo Lula e pela Dilma. E eles estão torrando essa caderneta de poupança, financiando especulação contra a nossa moeda, para adiar o colapso para depois da eleição. Mas vamos lá. Se eu pegar 200 bilhões dessas reservas cambiais, eu ainda fico com 150. 150 é mais do que suficiente, porque o que nós precisamos ter de poupança é mais ou menos uma vez e meia o que o Brasil compra do estrangeiro, a chamada importação. Então, se eu tivesse guardar 150 e pegar 200 e sinalizar que eu vou pagar a dívida pública, 200 bilhões de dólares, significa um câmbio, vamos dizer, de 4, significa 800 bilhões de reais. Ou seja, quase 20% de uma dívida, né, de coisa. Se você tem capacidade de pagar 20%, você não precisa pagar 20%, porque o banco vê que você está com bala e aí dá para você prazos mais sadios. É o que eu estou pensando em fazer.